Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a sessão, convido a vereadora Cátia para a primeira secretaria, a vereadora Fátima Alves para a segunda secretaria e convido a vereadora Nilda para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Versículo 1 e 2. Passamos a leitura da ata pela segunda secretária, a vereadora Fátima Alves. Bom dia a todos. Ata da 105ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 10 horas, no plenário, Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Rogério César Santiago e pelos secretários, primeira secretária Vandilma Maria de Oliveira e segundo secretário Gustavo Negócio de Freitas, além dos demais edis, Abdene Salustiano da Silva, Ana Michele de Farias Cabral, Alexandro da Conceição Nunes da Silva, Carlos Alberto da Silva Targino, Fativan Alves Moura de Paiva, Hamilton Rademarque Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Jeová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Ralessa Cleidiane Freire dos Santos, ausente com sua falta justificada, o vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando a vereadora Cátia Carvalho de Lima para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 123, versículo 11 do livro de Salmos. A ata da 104ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de indicações número 1143 e 1119 de 2019, de autoria da vereadora Ralessa Freire dos Santos, indicações números 1126 e 1127, de autoria da vereadora Cátia Carvalho de Lima, indicações número 1102 e 1103, de 2019, de autoria da vereadora Vandilma Maria de Oliveira, indicações números 1154 e 1155 de 2019, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros, indicações números 1150 e 1151 de 2019, de autoria da vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz, indicações números 1140 e 1141 de 2019, de autoria do vereador Hamilton Rademarque Pereira, e pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim ao projeto de decreto legislativo número 74 de 2019 e aos projetos de resolução números 21, 22 e 23 de 2019. Convidada a ocupar a tribuna, a vereadora Vandilma Maria de Oliveira, que parabeniza a todos os professores pelo seu dia e acrescenta que falar dessa profissão é falar de vida, de amor, é falar de superação. Em seguida, citou Rubens Alves: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Em seguida, convidou a todos para participar, às 18h30, nessa Casa Legislativa
da sessão solene de entrega da comenda professora Nísia Pereira, continuando, expressou a importância do professor para a sociedade na formação do caráter das crianças em prol do futuro e colocou que o professor faz com que as crianças e jovens consigam se formar e consigam ser gente, pois somente através do estudo nós temos condições de almejar o futuro. Prosseguindo, faz referência à mãe dela, que trabalhou na agricultura, lavou roupa e finalmente atingiu o êxito de ser professora. Mas no dia de hoje, também é o aniversário do falecimento de sua mãe, senhora Edith, e em nome dela, sauda todos os professores do município de Parnamirim e do Brasil, e encerrou seu pronunciamento. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Ralessa Freire. Inicia fazendo os cumprimentos e parabeniza os professores em nome da professora vereadora Vandilma. A discursante tem seu comentário sobre o quão difícil é ser professor nos dias atuais, mostrando também os desafios que o professor enfrenta em sala de aula, e citou Aristóteles: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Depois citou Pitágoras: educação, crianças não será preciso punir os homens. E a terceira, a citação é de Paulo: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. A vereadora Ralessa coloca que no dia de hoje entrou com a indicação número 1143 de 2019, solicitando ao excelentíssimo prefeito, senhor Rosano Taveira, sentido de fazer estudo financeiro para que no dia do professor ele receba um abono com isso, valorizar ainda mais o esforço e dedicação dos professores. Continuando, fala que está feliz pela homologação da Lei Ordinária número 1190 de 1996, de 1º de julho de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação do preenchimento de cotas de aprendizes e para pessoas com deficiência por parte das empresas que celebram contrato com o município de Parnamirim. Ela agradece a aprovação da lei, já que é imprescindível a inserção dos jovens e pessoas com deficiência no campo de trabalho. Encerra seu discurso o presidente Irani Guedes parabeniza os vereadores professores Ítalo, Vandilma, Ana Michele, Fativan e Nilda, e em nome deles parabeniza todos os professores do município de Parnamirim. Encerrando o pequeno expediente, passou para a ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei ordinário número 111 de 2019. Encerradas as discussões, o referido projeto de lei foi colocado em primeira votação simbólica, onde foi aprovado por todos. Em seguida, foi colocado em única discussão e em única votação o requerimento legislativo número 149 de 2019, onde a vereadora Nilda justificou o porquê do requerimento. Encerradas as discussões, o citado requerimento foi aprovado por todos. Por fim, foi colocada em única discussão e única votação a moção de pesar número 27 de 2019. Em seguida, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte em horário regimental. E para constar, Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário, fez lavrar a presente ata, que após lei aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 15 de outubro de 2019. Irani Guedes, presidente. Rogério César Santiago, vice-presidente. Vandilma Maria de Oliveira, primeira secretária. E Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Bom dia a todos. Passaremos a leitura da primeira secretária interina, Cátia Carvalho.
Desculpe, excelentíssimo vereador Binho. Em tempo, votação da ata. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passaremos agora sim para a leitura do expediente. Excelentíssima vereadora Cátia Pires. Bom dia a todos. O expediente de hoje conta de projeto de leis, moções, mensagens, indicações e pareceres das comissões. Também correspondências. Projeto de lei ordinária de número 145 concede abono especial no mês de dezembro de 2019 em razão da celebração dos festejos natalinos para os servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal de Parnamirim e da outras providências. Mesa diretora, o autor. Projeto de lei 146, 2019, institui o Fundo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Reaparelhamento do Município, FUNCAI, e da outras providências, autor Executivo Municipal. Moções. Moção de vereador Antônio Tiago Cartaz. Moção de pesar 030/2019. A família lutada pelo falecimento do ex-vereador de Parnamirim, Francisco Laurentino de Assis. Mensagem número 033, de 14 de novembro de 2019. Excelente senhor presidente. Senhor presidente, peça para fazer silêncio, porque é complicado. Cumprimentando vossas excelências e digníssimos pares, por submeter a apreciação desta ilustre casa e com isso apresenta a minuta do projeto de lei com o intuito de criar o Fundo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Reaparelhamento do município de natureza contábil com autonomia financeira e administrativa destinada a centralizar recursos para o financiamento de recursos humanos. A lei acima mencionada visa capacitar o quadro de recursos humanos dessa municipalidade, promovendo o desenvolvimento do quadro pessoal com programas de trabalho relacionados com o treinamento e capacitação permanente dos seus integrantes. A medida se justifica para preservar o caráter de interesse público, bem como garantir uma rápida e eficaz oferta dos serviços públicos prestados pela municipalidade e postos à disposição dos indistintos administrados, sem, contudo, esbarrar na burocracia administrativa. Resiste, ademais, que trata-se de proposta extremamente benéfica para a municipalidade, dado o conteúdo da norma. Rosana Taveira, prefeito. Indicação número 1235/2019, Ralessa Freire, vereadora, indica ao chefe do Poder Executivo, extensiva CEL, conjunto com a Secretaria de Obras, para que viabilize esforço na elaboração de um projeto de reforma para a revitalização e pintura da quadra de esporte localizada na Avenida Paulo Afonso, bairro de Monte Castelo. Indicação 1239/2019, Ramildo Pereira, vereador, Bio de Ambrósio, reiterar a indicação 1227/2017 ao prefeito Rosano Taveira, extensiva Secretaria de Obras, para... Está complicado a gente ler o expediente. Senhores vereadores, eu gostaria da colaboração de todos, por favor. Extensiva Secretaria de Obras para que seja realizada a construção de uma academia da melhor idade localizada na área verde da Avenida João Paulo II, em Santa Teresa. Indicação 1242, Rogério César Santiago, vereador, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo Rosano Taveira, e a Secretaria de Limpeza Urbana, que seja realizada a limpeza e retirada dos entulhos da Rua Manuel Antônio Figueiredo, no bairro de Jardim Planalto. São 1246/2019, Irani Guedes, vereador, indica ao chefe do Poder Executivo, extensiva Censu, que proceda com a instalação da lâmpada de LED na Rua dos Eucaliptos, em Nova Parnamirim. Indicação 1247/2019, Cátia Carvalho, vereadora Cátia Pires, vereadora com assento nessa casa, indica ao chefe do Poder Executivo, extensiva Censu, para que seja instalada a instalação dos postes com iluminação de LED da Rua Cajueiro, Epifânio Reis, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação 1248/2019, Cátia Carvalho, Cátia Pires, vereadora com assento nessa casa, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Rosano Taveira, extensiva Secretaria de Serviço Urbano, para que seja instalada
poste com iluminação de LEDs na rua Andorinha, Joaquim Lopes Pereira, Laranjais, bairro de Nova Parnamirim. Pareceres. Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. É difícil, porque quem está lendo, aí fica o som aqui, sabe? Ementa ao parecer o projeto de decreto legislativo 089/2019, que dispõe sobre a concessão da comenda Martim Lutero e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição... O parecer da comissão é favorável à aprovação do decreto legislativo. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de decreto legislativo 090 a 93 e 112, que dispõe sobre a concessão da comenda de métodos Zumbi dos Palmares de Igualdade Social e da outras providências. Vereadores da Câmara, vereadora relatora Ralessa, a comissão opina pela aprovação dos projetos de decreto legislativo constante na ementa. Parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente ao projeto 142/2019, que autoriza o Executivo Municipal a ceder e firmar contrato de permissão ou cessão de uso de bem imóvel de domínio municipal em favor da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte e da outras providências. A conclusão do parecer é pela aprovação do presente projeto, haja vista sua consonância com o ordenamento jurídico. Rogério César Santiago, vereador relator, presidente. Ítalo de Bissiqueira, primeiro secretário. E Ana Michele de Farias Cabral, segunda secretária. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, ao projeto 029/2019, vereadora relatora Cátia Carvalho Pires, designada para exarar parecer final na projeto de resolução 029/2019, que autoriza, designada para parecer final ao projeto de resolução número 029/2019, o parecer dessa comissão, após reunião, opina pela constitucionalidade do projeto e aprova o referido. Cátia Carvalho Pires, vereadora presidente, Rogério César Santiago, vereador relator, e Ralessa Freire, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, projeto de resolução 030/2019. O projeto de resolução é da mesa diretora, a relatora vereadora Cátia, e a comissão, após reunião, opina pela constitucionalidade e aprova o projeto de resolução 030/2019. Cátia Carvalho Pires, vereadora presidente, Rogério César Santiago, vereador relator, e Ralessa Freire, vereadora membro. Ofícios. Ofício 496/2019, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, em ordem de encaminhar essa Igreja Casa, mensagem 033/2019, institui o Fundo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Reaparelhamento do município. Rosana Taveira, prefeito. Ofício 468/2019, tem a ordem de encaminhar essa Igreja Casa Legislativa através das razões do veto à redação final 065/2019. Rosana Taveira, prefeito. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente, presente nessa sessão, vereador Jeová Alves, vereador Tiago Cartaz, Paulo Júnior, Ralessa Freire, Ana Michele, Gustavo Negócio, vereadora Raimunda Nilda, vereador Ítalo Brito, vereador Pacho Alex, vereador Binho de Ambrosio, vereador Betinho da Mala, vereadora Fativan, vereador Rogério César Santiago e a vereadora Cátia. Lei do expediente, senhor presidente. Obrigado, senhora vereadora. Mais uma vez, bom dia a todos. Passaremos a palavra para os vereadores inscritos. Hoje temos 3 vereadores inscritos. Iniciaremos com a senhora vereadora Fativan Alves de Moura. Convido o vereador Hamilton Rademarque para ocupar minha tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Bom dia a todos que estão presentes aqui no nosso auditório, que nos assistem pela Livre TV, pela TV Câmara e nos escutam pela rádio. Senhor presidente, já peço permissão, se houver necessidade, utilizar o meu tempo do partido. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna na manhã de hoje com muita indignação com os acontecimentos, com os últimos acontecimentos da nossa cidade. Diferente do que a gente escuta falar, até aqui na nossa casa mesmo, que a gestão está num caminho certo, que é uma gestão de responsabilidade, que é uma gestão de planejamento, eu discordo totalmente dessas falas. E vou provar para vocês, para os senhores vereadores, para a população de Parnamirim, o que eu estou falando dessa minha discordância. É triste ouvir da população de Parnamirim esse grande descaso, em especial com a saúde do nosso município. Nós sabemos que desde que essa gestão assumiu, o descaso na saúde é enorme. Desde o início, a falta de médicos no nosso município é enorme. Desde o início da gestão, não se conseguiu concluir uma licitação para que durante os 3 anos se consiga finalizar. Até hoje, senhor presidente, senhores vereadores, faltam médicos, faltam remédios, as estruturas das UBS, apenas uma maquiagem. E o que a gente vê no município de Parnamirim é um total descaso. E quando ainda acham pouco tudo isso que está acontecendo, ainda colocam no diário oficial a questão das cirurgias eletivas no município de Parnamirim. Cirurgias essas que desde 2017 elas não existem, 2018 do mesmo jeito, 2019 estavam acontecendo através de uma recomendação do Ministério Público, que recomendou ao prefeito que dentro de quase 2.000 cirurgias paradas, que fizesse pelo menos 70 cirurgias mês na maternidade Divino Amor. Então já tem quase um mês que nem essas 70 está acontecendo. E pasmem, quando eu pego o diário oficial de ontem, está aqui uma postagem, né, uma portaria número 030 de 2019, da secretária Terezinha Guedes Rego de Oliveira, que é a nova secretária, depois de 4 entrarem. E ela diz o seguinte: resolve manter suspensas as cirurgias eletivas com previsão de retorno em janeiro de 2020. Quer dizer, senhores vereadores, que aquela população, aqueles pacientes que até agora não conseguiram fazer as suas cirurgias 2017, 2018, 2019, vai esperar para 2020, quando ela tiver a boa vontade de abrir essas vagas. É isso que eu estou vendo, é isso que ela colocou no diário oficial. Enquanto estava apenas em conversas, poderiam dizer assim: a vereadora está aqui o tempo todo falando nisso. A vereadora está aqui
não está com a verdade, como eu já escutei. A vereadora está aqui querendo mostrar algo que não é dessa gestão. Talvez eu estivesse inventando. E agora eu estou inventando? E agora nós vamos permitir que esse descaso continue acontecendo no município de Parnamirim? Qual é a resposta que vamos dar a esta gestão com esse descaso? Repito, diário, portaria número 30 de 2019, dia 19 de novembro de 2009, secretária municipal de saúde, Terezinha Guedes Rego de Oliveira, resolve manter suspensas as cirurgias eletivas com previsão de retorno janeiro de 2020. E até faço uma observação. A gente tem aqui municípios próximos, como Nísia Floresta, que assumiu que não tem condições de fazer as cirurgias eletivas. E resolveu pactuar essas cirurgias com interiores pequenos, com interiores que têm condições de fazer qualquer tipo de cirurgia. Vou citar quais são esses interiores: Parelhas, Porto Alegre, Alexandria, Rafael Godeiro. Qualquer tipo de cirurgia, essas cidades pequenas, que não têm quase nenhum tipo de arrecadação, conseguem resolver o problema dos seus pacientes. Conseguem fazer as cirurgias eletivas, todas que aparecerem. Então, já deixo aqui a minha sugestão ao prefeito municipal de Parnamirim, secretária de Parnamirim. Se não tem condições de assumir uma simples cirurgia eletiva, vamos pactuar as cidades. Assuma o descaso da gestão. Assuma que não tem condições de atender a população de Parnamirim, os pacientes de Parnamirim. E vamos pactuar com essas cidades. O que não podemos é deixar os pacientes morrerem. Os pacientes esperar e não vai acontecer, infelizmente. E aqui, a gente recebeu, o prefeito fez a contratação de uma secretária de saúde, que segundo todos, ela é referente. Mas será que o nosso primeiro secretário de saúde, Dr. João Albérico, ele não tinha capacidade de assumir a Secretaria de Saúde? Um médico respeitado, conhecedor de todos os problemas da cidade de Parnamirim, ele não tinha capacidade? Então a gestão entendeu, né, que teria que mudar. Aí convidaram o Dr. Júnior, outro secretário que assumiu a pasta, que tem total capacidade de desenvolver um bom trabalho. Mas não conseguiu, igual o Dr. João Albérico. E logo em seguida já trocaram para uma outra secretária, doutora Elizabeth. Será que doutora Elizabeth, conhecedora dos problemas de Parnamirim, não tem capacidade de assumir a Secretaria de Saúde? Aí vamos trazer agora a secretária Terezinha Rego. E olha, trouxeram a secretária Terezinha Rego, que tem capacidade de assumir. Capacidade de assumir, mas infelizmente, vereadores,
essa gestão desastrosa, essa gestão dorminhoca, não dá condições de trabalho. Será que ninguém percebeu isso ainda? Será que o quarto secretário de saúde, que não consegue dar jeito na Secretaria de Saúde, nos problemas da saúde, mesmo com a capacidade que eu sei, que eu já falei de todos os quadros aqui, o problema não está, vereadores, nos secretários. O problema está na gestão, que não dá autonomia, não dá condições de nenhum secretário desenvolver um bom trabalho. Aqui em Parnamirim, vocês podem chamar até José Serra. Se a gestão continuar sem dar condições de trabalho, a população vai continuar sofrendo, que é isso que nós estamos vendo. Infelizmente. E a gestão do município, ela precisa assumir o que está acontecendo. Mostrar para o povo de Parnamirim o porquê já trocou 4 secretários e não dá certo. Não é culpa, vereadores, dos secretários. É culpa dessa gestão. Deixar isso bem claro. E hoje, deixa eu concluir essa parte das cirurgias. Aí o paciente, que ainda tinha esperança de fazer as suas cirurgias, vai correndo, porque não tem dinheiro. Vai correndo para a central de marcação, tentando resolver os seus exames. Que até chegar ao ponto de fazer uma cirurgia, o paciente anda, o paciente sofre. Leva muito sol na cabeça, leva muito não. Finaliza, conclui os seus exames. Vou dizer a vocês, vereadores, quando foi em janeiro, toda essa correria que ele fez lá atrás, não serve mais de nada. Ele vai começar do zero. Aí, como o paciente na cidade de Parnamirim sofre. E hoje, mesmo aquele paciente, que ele de um jeito ou de outro conseguiu uma cirurgia no interior, ele não consegue marcar os seus exames lá na central. Mas de que vai adiantar ele marcar? Então, a ordem da secretária é que não marque, porque não tem cirurgia. Então, aquele paciente que precisa de uma ultra para organizar sua papelada, para fazer a cirurgia, que já conseguiu com um familiar lá no interior, porque Parnamirim não tem, ele também não consegue fazer uma ultra, ele também não consegue fazer um risco cirúrgico em Parnamirim, porque por ordem da secretária, não está autorizado. Porque não vai adiantar, porque não tem cirurgia no município. Então, corta a possibilidade do paciente fazer sua cirurgia no interior. Então, isso, vereadores, é revoltante, é triste, é vergonhoso, na terceira maior cidade do Rio Grande do Norte em arrecadação. E vou mais longe um pouquinho. Antes de chegar na Câmara, na nossa sessão, eu estava atendendo uma paciente na minha sala, na nossa sala, que eu não tenho nada, na nossa sala. E ela acabou de ser atendida no CIP, com muita dificuldade, e foi passado 4 medicamentos para ela. E pasmem mais uma vez, ela não consegue receber, e a paciente também não tem dinheiro para comprar. E o que é que a gente tem que fazer? Vamos deixar o paciente morrer? Tem que se dar um jeito. Agora é vergonhoso para Parnamirim. Nem os medicamentos necessários, porque aqui também não é brincadeira. É uma questão de vida. O paciente saiu do atendimento com o psiquiatra, precisando de 4 medicamentos, ela não consegue um, porque não tem. Mês passado já comprou, o mês atrasado já comprou também, e ela tinha a esperança desse mês receber o seu medicamento. Mas está aqui. Não tem dinheiro,
não tenham de como comprar e como tomar o seu medicamento. É vergonhoso ou não é? É triste ou não é? É revoltante ou não é? E ainda tem mais. Assim que ela saiu de lá, da sala do médico, ela foi avisada que a partir do próximo mês, ela não vai mais ser atendida no CIP. Ela vai ser atendida no bairro, no postinho do seu bairro. Aí eu pergunto, como que ela vai ser atendida no postinho do bairro, se não tem médico? Olha o descaso da gestão do município de Parnamirim. Ela só vai poder ser atendida de retorno para esse médico se ela precisar de um laudo médico para poder ir para o INSS. Ou se precisar, se o médico do postinho disser assim, esse medicamento não está servindo para a senhora, aí sim ele vai encaminhar, ela vai ser marcada para o CIP. É descaso ou não é, vereadores? A Secretaria de Saúde está acabando com a vida da população do nosso município. E nós, como vereadores, não podemos usar. A vereadora Fativan, desde o ano de 2017, quando assumiu a tribuna, eu venho falando desse descaso. E não é diferente. Nós estamos no 3º ano de gestão. Não é diferente o que aconteceu em 2017, 2018 e 2019. Continuam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas desculpas. A única diferença é que agora a secretária tornou público que as cirurgias eletivas só vão voltar em janeiro. Concedo a parte à vereadora Nilda. Obrigada, vereadora. Parabenizo a vereadora Fativan por ser uma representante do povo atuante em defesa da saúde pública do nosso município. Colaborando com a sua fala, a questão da licitação. A licitação no município de Parnamirim, vereadora, aconteceu. Essa foi rápida para a aquisição dos aparelhos de ar-condicionados, no valor de R$2 milhões. Aparelhos estes que estão guardados, a maior parte, até a data de hoje. E os aparelhos que foram colocados, eles não estão funcionando. E a desculpa esfarrapada, como sempre, é a parte elétrica. E como fica a situação das nossas crianças nas salas de aula? É lamentável. Também, nós devolvemos, a Câmara Municipal de Parnamirim devolveu para a Prefeitura, no ano de 2017, no finalzinho do ano, um valor de R$1.600.000. No ano de 2018, devolvemos R$1.300.000, totalizando aproximadamente R$2.900.000. Por que a Prefeitura não investe na compra destes insumos, já que as solicitações que esta casa fez, elas não foram cumpridas totalmente até a presente data? E onde está esse dinheiro? Esse dinheiro está guardado, Parnamirim, para 2019, 2020, finalzinho de 2019 para 2020. Então, nós estamos aqui sugerindo que esse dinheiro, no valor de R$2.900.000, que a Câmara Municipal devolveu ao Poder Executivo, ele seja investido na aquisição dos insumos para se fazer as cirurgias eletivas na maternidade Divino Amor. E aí, uma outra observação grave no nosso município é que a Prefeitura de Parnamirim está descumprindo também a lei de responsabilidade fiscal, onde não fala
prestação de contas nesta Casa Legislativa, vereadora, por meio de audiência pública. É como se a Casa Legislativa, para o Poder Executivo, não representa a população de Parnamirim. E não é assim, porque a lei diz que a Prefeitura de Parnamirim tem que fazer a prestação de contas dos recursos da saúde nesta Casa Legislativa, em audiência pública, 3 vezes ao ano. E a Prefeitura de Parnamirim está descumprindo esta determinação, é lei. Um outro ponto, a desculpa esfarrapada do Poder Executivo é que não tem dinheiro no nosso município. Como não tem dinheiro? Se houve um excesso de arrecadação, está no Diário Oficial, onde a Prefeitura de Parnamirim fez um remanejamento por excesso de arrecadação no valor de 2.650.000 para ser investido em quê? Nas mídias, para divulgar as maquiagens que a Prefeitura de Parnamirim está fazendo. Então, é falta de dinheiro, Parnamirim, não é falta de dinheiro, não. No próprio Diário Oficial está dizendo que houve excesso de arrecadação no município de Parnamirim, onde a Prefeitura, vou repetir, fez um remanejamento de 2.650.000 para investir nas mídias. Excesso de arrecadação. E por que não fez este mesmo decreto para aquisição dos insumos para as cirurgias eletivas? É lamentável essa falta de gestão pública. Muito obrigada, vereadora, por essa parte. Obrigada. Eu que agradeço, vereadora Hilda, a senhora sempre colaborando com a sua responsabilidade que a senhora tem como vereadora e trazendo a verdade para essa casa. Deixar bem claro, vereadora Nilda, diante do que a senhora falou, da arrecadação ter aumentado, diante de tudo que a senhora falou, dinheiro não falta. O que falta é vontade de fazer. Mas a gente vai observar o ano que vem que o gestor do município ele vai começar a investir na cidade e tentar enganar a população do município. Mas eu digo à senhora, vereadora Nilda, que a população não é boba. A população ela sentiu na carne tudo o que tem acontecido. Então, não vai adiantar pegar todo o nosso dinheiro durante 3 anos e investir num ano de campanha. Isso nós não vamos permitir e a população está atenta com isso. E concordo com a senhora, não é falta de dinheiro, é falta de uma gestão humanizada. Isso sim. Então, vereadoras, eu posso até me ser repetitiva o tempo todo aqui, mas eu não vou me calar em momento nenhum. Eu fui eleita pelo povo de Parnamirim, pela população de Parnamirim, para representar eles aqui. Então, quando tiver qualquer problema, eu vou sim assumir a tribuna para falar e correr atrás para resolver os problemas. Esse problema das cirurgias eletivas, que está previsto até só em janeiro, nós vamos novamente ir até o Ministério Público e conversar com a promotora de saúde. Porque nem a recomendação dela, eles estão cumprindo. Uma outra sugestão é que se o município de Parnamirim não pode assumir essas cirurgias, vamos pactuar com os municípios menores. Vamos pactuar, reconhecer a deficiência da gestão e pactuar com municípios pequenos, de 2.000, 3.000 habitantes, que conseguem sim fazer qualquer tipo de cirurgias. E para finalizar o meu pronunciamento, deixar bem claro, todos aqui sabem, que o secretário destaque do município de Parnamirim é o secretário da Celim. Todo mundo sabe. Mas é muito triste uma cidade que o destaque deveria ser investimento em saúde, investimento em educação, investimento em infraestrutura,
E o destaque que nós temos no município de Parnamirim é a Celim. Todos aqui recebem diariamente no seu WhatsApp umas imagens. Pintou meio fio de rua tal, está no nosso WhatsApp, está no Facebook. Limpou um lixo na rua tal, está lá no nosso WhatsApp e no Facebook. É um absurdo, vereadores de Parnamirim. O secretário de destaque do município de Parnamirim ser o da limpeza, vergonhoso. Então, eu encerro as minhas palavras deixando essa reflexão para vocês. O destaque de Parnamirim não deveria ser o secretário da Celim, até porque ele faz a obrigação dele. Obrigada. Continuando com os inscritos de hoje, para fazer uso da palavra, convidamos a senhora vereadora Nilda. Bom dia a todos, excelentíssimo presidente da casa, amigos vereadores, internautas e a população que está aqui na manhã de hoje na Casa do Povo. Hoje eu trago uma discussão em nome de todos os cidadãos parnamirinenses, que é a problemática da saúde em nosso município. E aí a gente percebe que falta em nosso município uma prevenção. Aí eu trago para a questão da dengue em nosso município. O que está acontecendo? Existe uma ação civil pública que está aqui em minhas mãos. Esta ação civil pública diz ao prefeito da nossa cidade que inúmeras medidas a prefeitura tem que tomar, senão teremos em Parnamirim uma epidemia de dengue. E aí os cidadãos serão vítimas da ação pública. O que é que essa recomendação, que já é uma ação civil pública, diz que a Prefeitura de Parnamirim tem que convocar os concursados do concurso de 2019. Mas aí a Prefeitura não vai poder cumprir. Por quê? Porque ele está descumprindo todas as leis. A lei de número 127 de 2017, aprovada por esta Casa Legislativa, ela abriu cargos públicos de provimento efetivo. E para os agentes em combate às endemias, existem 80 vagas. Mas o edital da Prefeitura de Parnamirim disse que teria apenas uma vaga. E o que é que diz a recomendação aqui, a ação civil pública? Que a Prefeitura de Parnamirim tem que contratar 118 profissionais para fazer a cobertura preventiva de combate à dengue. Mas a Prefeitura não está preocupada. E mais, senhores, no documento, ele diz claramente que Parnamirim tem que realizar, no nosso município, 6 ciclos de visitas às casas. Isso está acontecendo? Não. O que é que diz aqui na ação? Não está acontecendo por falta de organização, por falta de planejamento e por falta do efetivo. Está faltando hoje em nosso município mais de 80 agentes em combate às endemias. E o concurso público de Parnamirim apenas colocou uma vaga. Mas
a ação civil pública, o Ministério Público do Estado, diz à Prefeitura de Parnamirim que convoque os reservas do concurso 01 de 2019. Está aqui a orientação. E o que é mais grave? O primeiro ciclo que foi realizado em Parnamirim atingiu 40,6% das casas visitadas. O segundo ciclo atingiu 22,6% das casas visitadas. Mas o Ministério da Saúde diz que o município tem que atingir 80%. Se não está acontecendo, significa dizer que a Prefeitura de Parnamirim está contribuindo com uma epidemia de dengue em nosso município, está descumprindo as normas do Ministério da Saúde, inclusive descumprindo a ação judicial. E outra observação gravíssima é que o índice de infestação predial, ele está hoje em Parnamirim 2,9. Mas o Ministério da Saúde, ele diz que é ser menos de 1 população. Se nós já estamos com 2,9, significa dizer que a qualquer momento a dengue vai chegar na sua casa e pode levar qualquer um de nós. É falta de gestão ou não, Parnamirim? Outro ponto que também nós não podemos esquecer, a questão dessas visitas. O Ministério da Saúde diz que em Parnamirim tem 117.862 casas para serem visitadas. A Secretaria de Saúde do município de Parnamirim informou ao Ministério da Saúde que o primeiro ciclo, eles visitaram Casa Legislativa, vereadora Fativan. 47.803 foram visitadas casas. No segundo ciclo, ele disse que foi visitadas 26.599 casas. E no terceiro ciclo, 4.872. Então, isso mostra que está diminuindo. Isso é um absurdo. É um percentual considerável. Sair de 47 casas visitadas, descer para 26 casas visitadas e descer para 4.000 casas visitadas na atual gestão do município de Parnamirim, é falta de gestão ou não? Quais são estas melhorias para a saúde preventiva em nosso município? E quem está dizendo é o Ministério Público do Estado. E para agravar ainda mais essa situação, a gente está aqui pedindo e dizendo ao prefeito de Parnamirim que convoque os concursados que fizeram curso de acordo com o edital 01/2019, os agentes de endemias. Algo que a prefeitura não quer convocar, mas ela precisa convocar em respeito à saúde pública do nosso município. Eu finalizo dizendo, o final, eu trago para vocês a questão de como foi que o próprio Ministério Público concluiu essa petição ao município de Parnamirim. Concluiu dizendo, conclui-se, a partir dos dados expostos, que eu já falei, que a causa exige urgência à Prefeitura de Parnamirim. Mas essas determinações judiciais, por favor, senhor presidente, eu preciso de silêncio aqui na plenária para continuar dialogando com a população,
porque é uma temática de grande importância, é a saúde de todos nós, é uma problemática que nós não podemos ficar omissos e não estamos, e as conversas paralelas atrapalham o raciocínio da parlamentar que está usando a tribuna em nome do povo de Parnamirim. Por gentileza, eu peço essa compreensão. Obrigada. Eu gostaria da compreensão de todos e que servisse realmente esse seu desabafo para que a gente pudesse ter um pouquinho de consciência em relação às pessoas quando estiverem usando a plenária e que servisse para todos. Tá? Não é o primeiro momento, não é a primeira vez nessa sessão. Eu gostaria da colaboração de todos, por favor. Obrigada. Dando continuidade, a ação civil pública finaliza dizendo: conclui-se, a partir dos dados expostos, que a causa exige urgência no cumprimento das determinações judiciais pela Prefeitura de Parnamirim, o qual preferiu descumpri-las e manter-se inerte. Quem está dizendo é a ação judicial. Inerte quer dizer está parado, está sem movimento, está sem vida, não está fazendo nada para se resolver o problema, propiciando assim danos à saúde da população de Parnamirim, considerando que é eminência de ocorrência de uma epidemia de dengue em nosso município. Fecha a ação civil pública para a terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte. É lamentável essa falta de gestão na terceira cidade do Rio Grande do Norte. Pois não, vereadora Fátima. Obrigada, vereadora Nilda, por me conceder a parte. É até engraçado, vereadora Nilda, quando a gente escuta esses relatos diante de tantos outros que a gente vem ouvindo da população de Parnamirim. Significa dizer que nessa ação civil pública foi colocado todos os dados de descaso no município de Parnamirim. E no final, ainda cita a prefeitura do município, a gestão municipal, como inerte, como descumprir uma determinação. Na verdade, não precisaria nem ter, vereadora Nilda, essa determinação. Eu acho que a gestão do município deve sim saber do seu papel e das suas obrigações. Vou citar para a senhora um fato que aconteceu, vereadora Nilda. Essas visitas que a gente vem fazendo nas UBSs, eu fiz a visita na UBS do Centro. E diante de todo esse seu relato, eu me lembrei dessa visita. Vereadora Nilda, quando eu entrei no quintal daquela casa que diz UBS, que ali não tem condições nenhuma de atender paciente nenhum, lá atrás tem uma piscina aberta com focos do mosquito. Lá atrás tem vários baldes cheios de água com foco do mosquito. Então, esse relato que a senhora traz, desse descaso da Prefeitura de Parnamirim, a gente já deve começar pelas UBSs. Pela UBS do Centro, em especial, que a piscina está lá aberta. Então, qual é a responsabilidade dessa gestão com a população do nosso município? Que o próprio Ministério Público já fez a recomendação, inclusive falou no relato aí, que ela foi descumprida e que a Prefeitura está inerte. Isso é uma vergonha, vereadores, para a gestão do nosso município. Terceira maior cidade em arrecadação, passando por essa situação. Senhora vereadora, parabéns por apresentar aos vereadores desta casa e à população de Parnamirim mais um descaso
dessa gestão, mas uma irresponsabilidade com a saúde do nosso município. Obrigada pela parte. Eu que agradeço, vereadora Fativan, e também trazer ao conhecimento da Prefeitura de Parnamirim que existe a portaria de número 535, de 30 de março de 2016, publicada no Diário Oficial da União, número 61, onde diz que a Prefeitura pode fazer a contratação dos agentes em combate às endemias e também poderá receber um auxílio da assistência financeira complementar da União, de que trata o artigo 9º da Lei de número 11.350 de 2016. Significa dizer, se a Prefeitura de Parnamirim quiser fazer esta convocação dos concursados, reserva do concurso 01 de 2019, dos agentes em combate às endemias, a Prefeitura de Parnamirim pode fazer sim e ainda receberá o auxílio de assistência financeira da União. Então, isto mostra que a Prefeitura de Parnamirim está sendo omissa no cuidar da saúde pública de todos os cidadãos parnamirinenses. Muito obrigada a todos. Continuando, passaremos o uso da palavra para a senhora vereadora Ana Michele. Senhor presidente, senhoras e senhores, realmente eu gostaria de ratificar a importância da atenção e do respeito aos parlamentares e às parlamentares, quando ocupamos esta tribuna em nome do povo de Parnamirim, num processo democrático, uma sociedade livre, democrática, com bases constitucionais, onde estamos aqui, de acordo com o regimento desta casa, executando nada mais do que nossa obrigação, e nós realmente precisamos de silêncio e respeito para que nós possamos desenvolver nosso raciocínio, até porque o objetivo de uma sessão é exatamente essa, além de legislar, debater, discutir e trazer as informações para a sociedade que nós consideramos relevantes. E quem tiver a ideia contrária, o contraditório, que é o direito nosso, nós estamos aqui exatamente para dialogar, para refletir. Até porque não seria uma tribuna, não seria um plenário e muito menos um colegiado. Claro, com a base sempre do respeito, da dignidade, da lealdade e ética. Eu trago aqui, vou fazer aqui uma fala, senhor presidente. Nós vamos colocar aqui dois temas. A saúde e o dia de hoje, que é o dia da consciência negra, o Dia Independente de Frente Parlamentar, que é uma das bandeiras do nosso mandato, inclusive nossa comenda do nosso mandato, a comenda Zumbi dos Palmares, né, da igualdade racial. Nós não poderíamos deixar, presidente, o senhor, inclusive, professora Nilda, como representante da Frente Parlamentar, colocar aqui este dia tão importante para a sociedade e para a base de instituições. Bem, como falei, a base de tudo é o respeito. As vereadoras Fativan, vereadora Nilda, obviamente, de uma forma atuante, fazem seu papel, especialmente de oposição, mas também como profissional de saúde, como enfermeira, como servidora, e como cidadão, preciso também aqui fazer alguns contrapontos e algumas colocações em relação a Parnamirim, a seus indicadores de saúde, a gestão de saúde, aos avanços. Obviamente, nós sabemos que o nosso país apresenta crises terríveis. É muito difícil para nosso país, que não é diferente do Rio Grande do Norte e de Parnamirim. Gente, o governo federal, o Ministério da Saúde, ele simplesmente extinguiu o PEMAC. Uma conquista histórica do SUS, estruturando a atenção básica, que foi matéria de audiência pública nesta casa. O governo federal, o Ministério da Saúde, entendeu que o PEMAC, o Programa de Desenvolvimento e Qualidade da Atenção Básica, não é relevante.
Mas pasmem, senhores vereadoras e senhoras vereadoras e senhores vereadores. Ele achou pouco, além dos cortes orçamentários e financeiros. Ele também destruiu o NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, o financiamento federal. Isso é um crime, isso é uma vergonha. Porque começa nesse sentido, dona Michele, inclusive como secretária de saúde que fui, como coordenadora da atenção básica que fui, e estratégia de saúde da família que nós fomos nesse município. Porque não é fácil. E eu quero dizer aqui, que às vezes a gente coloca de uma forma taxativa, de uma forma simples, algo que é extremamente complexo, que existe a gestão do sistema único de saúde desse país, desse estado, e não é diferente em Parnamirim. E digo mais, com indicadores, com números, com resultados. Falhas existem? Existem. Se eu estivesse hoje como secretária de saúde, eu não sei se eu teria essa coragem, mas acredito que sim. Que não estou pedindo, inclusive, para ser secretária, que não tem esse interesse. Quero deixar aqui claro. Quero dizer que é um desafio imenso. Falhas existem, deficiências, desafios enormes. Mas dizer que a gestão não tem competência, que a gestão é simplesmente omissa, e que Parnamirim não tem compromisso com a saúde, a vereadora Ana Michele, enfermeira, isso aí eu não aceito. E vou dizer agora porque não aceito. Inclusive como membro da Comissão de Saúde, que acompanha de perto a saúde pública do município de Parnamirim. Vou dizer por quê. Porque a saúde de Parnamirim, a gestão atual, o prefeito Rosano Taveira, e falo inclusive sim, como base do governo, porque sou transparente e sou direta. Realizou concurso público no momento de crise, vereador Betinho, onde inclusive estão demitindo. A saúde de Parnamirim, a gestão Rosano Taveira, aprovou o plano de cargos, carreiras e salários da saúde, no momento de crise, onde com a gestão fiscal responsável e transparente, consegue aprovar e começar a implantar o plano de cargos, carreiras e salários da saúde. Tem jeito não, viu, presidente, aqui nesta casa, eu acho que é melhor depois ver alguma coisa aí do código de ética, porque é muito difícil a gente falar aqui. Isso é absurdo isso. Então a gente até já começa a se aborrecer, sabe, gente? Pela falta de respeito. E como eu estava falando, ver se eu consigo retomar o raciocínio, que eu tenho certeza que Deus está à frente de todos nós, que o plano de cargos, ele é histórico em 60 anos. Ora, não foi na gestão passada, que inclusive fiz parte, desde 2001, das gestões do prefeito Agnello Alves, o ex-prefeito, saudoso, Maurício Marques, não foi agora, na gestão Rosano Taveira. E quero citar também essa questão de gestão de pessoas, de qualificação profissional, e vou entrar na vigilância, que a vereadora, inclusive, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária e a saúde do trabalhador, no contexto da vigilância em saúde. Do calendário de reformas das UBSs, que inclusive nós já fizemos, elaboramos, e a vereadora Nilda acompanhou, o relatório da saúde, com os cronogramas. Repito, não estou dizendo que é tudo perfeito, porque falhas existem, desafios existem, mas também existe o outro lado, porque toda moeda tem uma dupla face. E nós temos sim avanços, inclusive a vereadora Kátia sabe muito mais do que eu, que tem muito mais conhecimento e é muito em relação ao orçamento, como inclusive comissão permanente desta casa e até pela sua experiência. Qual é o investimento na saúde neste município, onde a Constituição exige 15%? Ela sabe muito bem mais do que eu dos números e de quanto a gestão pública municipal, 50% prioriza a saúde. E aí, eu queria só terminar esse ponto na saúde, para fazer, como eu falei, o contraponto, com um material que diz o seguinte: gente, contra fatos não há argumentos. E há argumentos, porque a gente está aqui para debater mesmo. E para mostrar à população que há, repito, contrapontos. Construção da UBS do bairro de Primavera foi entregue
Implantação do CIP, Centro Especializado de Psicologia e Psiquiatria, modelo no estado do Rio Grande do Norte, funciona. Instalação da base do SAMU Metropolitano em Parnamirim, funciona. Reforma da unidade mista Márcio Marinho, funciona. Mutirão e outras ações educativas, inclusive de vigilância epidemiológica, dengue, funciona. Reabertura, apesar de todas as lutas e dificuldades, e manter uma UPA dessa não é brincadeira, 1,5 milhão por mês, sem cofinanciamento do Estado, sem recurso federal, sem atrasar salário. Como é que a gestão não prioriza? Ah, Ana Michele, é obrigação. Então vamos dizer a todos os prefeitos e prefeitas de mais de 5.500 municípios desse país, de 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, que nós sabemos que é obrigação, mas vamos dizer a todos... parte, vereadora Ana Michele. A todos que realmente é compromisso, mas principalmente a obrigação mas Parnamirim se destaca em relação aos salários. Implantação do CETUC, Centro de Tratamentos de Úlceras Crônicas, serviço que é único no estado do Rio Grande do Norte e é o segundo do país. Mais de 800 pacientes atendidos no CETUC. Centro de Especialidades Odontológicas CEL, reestruturado. Projeto EVA, 900 idosos atendidos, 5 unidades de saúde, destaque nacional, foi um prêmio da Fiocruz, do Ministério da Saúde e do Hospital Albert Einstein, que inclusive o município recebeu um kit para o idoso. Reforma que está em andamento com todas as lutas, mas existe a reforma da maternidade Divino Amor, ampliação da UTI neonatal, 8 leitos de cuidados intermediários, 10 leitos para a mãe canguru, nova sala de centro cirúrgico, 5 leitos de centro de parto e equipamentos de imagem raio-x. No primeiro semestre, a maternidade foram 1.200 bebês que nasceram lá. Foram 11 unidades básicas de saúde reformadas e a luta e a coragem de eliminar um dos principais problemas da saúde, estou concluindo, que é a precarização, que é a ausência dos vínculos, que é o concurso público. Licitações, abastecimento, todas as farmácias são polo, e existem sim os esforços. Inclusive, vereadora, professora Nilda, com todo respeito a Vossa Excelência, eu gostaria apenas de lembrar que o concurso público, para vocês terem ideia do que é o mercado, e que não é falta de gestão de Parnamirim, que o concurso público, inclusive para médicos, os médicos não fizeram concurso, não teve o número suficiente para chegar às vagas que nós necessitamos na estratégia de saúde da família. E aí é uma alternativa que se está se pensando há 20 anos, há 15 anos, inclusive, quando fui secretária adjunta de saúde. Ou seja, às vezes, nós falamos de uma forma muito fácil, mas difícil mesmo é ser gestor. Difícil mesmo é sentar na cadeira de secretário, de prefeito, de prefeita. Difícil mesmo é estar lá com todos os rigores de Ministério Público, Tribunal de Contas, que está correto. Que está correto, inclusive nesse absurdo dessa corrupção do nosso país. Está mais do que correto. Mas temos que ter o respeito de mostrar, sem dúvida, as fragilidades que existem e é fato. Mas não enfatizar uma parte como se fosse um todo. Inclusive, quero dizer aqui, como servidora pública que sou, inclusive da Prefeitura de Natal, que eu fiz o concurso de Natal, estou à disposição, mas sou enfermeira concursada de Natal, quero dizer aqui, que tive oportunidades de conviver com Terezinha Rego, que é referência em gestão de saúde no estado do Rio Grande do Norte e na capital. E acredito na nova gestão da saúde, com a Elizabeth, com Raíssa, com toda a equipe técnica e administrativa da saúde. São pessoas extremamente qualificadas. E eu estava ouvindo um pastor lá, interessante, ele dizia que muita gente, a gente reproduz as coisas e repete e às vezes não pensa. Eu estou dizendo que foi aqui, no geral, inclusive nós na nossa vida. Que diz assim, time que se está ganhando não se mexe.
Aí o pastor dizia assim, achei tão interessante essa analogia dele, Kátia, vereadora Kátia, ele dizia assim, que se mexe sim, é quando deve se mexer. E eu nunca tinha parado para pensar e parei assim de frente da televisão e fiquei ouvindo. Que interessante essa analogia desse pastor. Ele é até do Ceará. Que interessante. Se mexe sim. E o prefeito tem toda a autonomia em relação à sua equipe. E quando ele mexe, vai dizer, essa é a nossa concepção, que ele quer acertar, que ele quer evoluir, que ele quer mudar. Então, gente, nossas palavras nesse sentido é de ânimo, é de incentivo, é de acreditar em dias melhores, é de não chegar com soluções simplistas ou fáceis, é chegar e dizer, nós acreditamos sim na atual gestão, com indicadores, com premiação no aspecto de transparência, com investimentos, com a guarda municipal, com vídeo monitoramento, com concurso público, com os planos de cargos, nós acreditamos sim na seriedade, na transparência e nas áreas prioritárias. Como cito também com muita honra, como já colocamos até da vereadora Kátia, professora Justina Iva, hoje, educação, hoje nós temos grandes nomes na gestão e principalmente nomes técnicos. Eu particularmente, sendo até redundante, acredito sim que é possível avançar e é possível acertar. Até porque existem William Shakespeare, que ele é um pensador, um escritor inglês, do famoso, inclusive, Romeu e Julieta, Hamlet. Ele diz assim, que existem muitos mistérios, abre aspas, existem muitos mistérios entre o céu e a terra do que imagina a vossa vã filosofia. Muita coisa não é dita, questões éticas, porque não podem ser ditas. Ou até podem, mas não devem. Tudo me é lícito, Paulo, mas nem tudo me convém. Mas só Deus sabe o que é ser gestor na terceira cidade do Rio Grande do Norte. E tem pessoas que estão vindo de fora, que cada um tem seu direito, sem vínculo com Parnamirim, sem compromisso com Parnamirim, sem história com Parnamirim, querendo ser salvador e salvadora da pátria. Ei, Parnamirim tem quadros, Parnamirim tem prefeito, Parnamirim tem gestão. Não pensem as oligarquias que nós estamos aqui de braços abertos esperando a cabeça baixa. Nós somos guerreiros, nós sabemos expressar-se. Vivemos uma democracia e vamos lutar constantemente pela população de Parnamirim, principalmente em relação a discursos, a posturas que simplesmente querem denigrir muitas vezes as imagens, buscando outros interesses. Pode vir quem quiser vir. E quem puder, de acordo com a legislação eleitoral. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E nós temos uma posição e nós temos gestão. Vereadora Fativan. Obrigada, vereadora Ana Michele, por me conceder o à parte. Ainda bem que a senhora finalizou, até passar esse à parte, com a palavra democracia. Vivemos sim numa democracia. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio de ir e vir, de falar, de conversar, de discutir. A senhora, no início do seu pronunciamento, falou sobre a questão de oposição. Na nossa casa, são 18 vereadores, 2 vereadoras ditas de oposição, mas eu quero fazer um parágrafo nessa questão de oposição. Nós duas, eu e a vereadora Nilda, temos um posicionamento diferente dos demais. Eu acredito que não é a questão de oposição, porque a gente sabe que o que é bom para Parnamirim, a gente até se une, a gente aplaude, a gente assina, a gente vota.
Agora, o que não é bom para Parnamirim, a gente não vai maquiar aqui nessa tribuna, de maneira nenhuma. E é muito, eu acho que é um desafio imenso, vereadora Ana Michele, é justificar o injustificável. Esse é o desafio imenso. Porque no seu relato, vereadora, eu percebi que por a senhora ter me colocado aí, vereadora, de oposição, eu devo morar na cidade. Não é na cidade que a senhora fez o relato aí, não. Porque se a gente for analisar os pontos que a senhora colocou na sua fala, foi aberto o CIP. Mas eu acabei no meu discurso de falar que o CIP acabou de atender um paciente que disse para ele que a próxima consulta ele procurasse um médico do bairro. Que médico é esse que não existe? Planalto, Primavera, Liberdade e Boa Esperança, não existe médico. Esse mesmo paciente saiu de lá, vereadora Ana Michele, está aqui as receitas, com 4 medicamentos para essa paciente utilizar, não tem na rede pública do município. Ela vai ter que comprar. 3º mês que ela compra. 3º. Esse é o CIP que a senhora falou. A senhora falou também da UBS de Primavera, que foi inaugurada. A UBS do Primavera não tem médico, vereadora Ana Michele. Do que adianta ter aquela UBS se não existe atendimento? É essa UBS que a senhora falou. A senhora também falou na questão da dengue, município de Parnamirim. Vereadora Nilda já trouxe um relato de uma ação pública que inclusive diz no final do seu texto que a gestão está inerte, que a gestão não tem responsabilidade, e com os dados é provado isso. A senhora também falou na questão da UPA, que tem um investimento de R$1,5 milhão. Mas deixando claro que toda cidade, todo município, até pequeno, ela tem um hospital próprio. Ela tem um hospital do município. Você pode chegar em qualquer município do nosso estado. A maioria tem hospital próprio. E o município de Parnamirim, 3ª maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, não tem um hospital próprio. Então, por que não investir na UPA, que é o que tem? Então, não vejo isso como algo surpreendente. Outro ponto que a senhora colocou, já estou concluindo. Sim. A senhora falou da maternidade. A maternidade, no meu pronunciamento de hoje, suspendeu todas as cirurgias eletivas no município de Parnamirim. Então, é essa a gestão que a senhora está defendendo. E até faço um questionamento, vereadora Ana Michele. Vamos para a rua, vamos conversar com o povo, com esse povo que eu estou aqui falando e defendendo. Nessa situação de não ter remédio, de não ter exame, de não ter cirurgias, de não ter atendimento médico. Volto a dizer, Boa Esperança, Jardim Planalto, Primavera e Liberdade, pode procurar um médico. Bom, obrigada, vereadora. Não existe médico no município de Parnamirim. Então, eu fico muito triste e eu acho um desafio imenso, vereadora Ana Michele, justificar o injustificável no município de Parnamirim. Eu realmente não moro na cidade que a senhora fez o relato. Obrigada, vereadora Ana Michele. Vivemos uma democracia, senhora, podemos sem falar. Dúvida. Estou muito tranquila, vereadora. Obrigada. Inclusive, a senhora concordou, agradeço. Vereadora Fativan, quero dizer que pessoalmente lhe admiro como mulher, faz seu papel, é corajosa, é guerreira, viu? Assim como a professora Nilda, e como a senhora colocou, estamos na democracia e cada um, obviamente, vai defender o seu ponto de vista. Não acredito e não concordo que seja indefensável, até porque, repito, contra fatos não há argumentos. Nenhum momento mascarei, eu disse que a gente vive no paraíso.
Mas a senhora realmente até eu gostaria de esclarecer e dizer à senhora que não é só a senhora que anda e ouve as pessoas, não. Não é só a senhora que sai daqui, não. E não apenas a senhora que é representante do povo, não. Nós realmente ouvimos as pessoas. E aí agora só que a gente pondera e a gente mostra, como falei, toda moeda tem uma dupla face. E nenhum momento disse aqui que não tem problema. E nenhum momento disse aqui que a saúde está perfeita. E nenhum momento que não há solução. Agora, que existem as situações, existem. Faltar medicamento, falta, mas o CIP existe. E isso é fato. E em relação às cirurgias eletivas, eu ouvi do secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, CESAP, que inclusive os hospitais estão em caos, que a própria Secretaria Estadual de Saúde não sabe ainda a solução das redes e das cirurgias eletivas do Estado do Rio Grande do Norte. Que hoje o hospital Dioclésio Marques de Lucena, pacientes estão no chão em papelão, que é inadmissível isso, fazendo campanha de lençol. Eu nunca vi, a primeira vez na minha vida, com 40 anos de idade, que eu nunca vi um hospital público fazer campanha pedindo lençol branco. Primeira vez na minha vida. Então o que eu quero dizer aqui é que não é só o mérito da dificuldade de Parnamirim, não, inclusive em relação às cirurgias eletivas. E não estou justificando o injustificável. Estamos dizendo a realidade da saúde pública, infelizmente. Eu digo isso com profunda tristeza, porque a nossa pesquisa é em saúde pública, é em saúde coletiva. E eu sou uma defensora do SUS, inclusive tecnicamente. Mas hoje digo isso aqui com profunda tristeza. E para concluir, de fato, senhor presidente, eu gostaria de só citar, de uma forma muito especial, o dia de hoje, né, Vossa Excelência, como presidente hoje da Frente Parlamentar de Igualdade Racial, professora Nilda, que traz aqui, além da atuação, do dinamismo na educação, na saúde, em todas as áreas, mas traz aí esse marco histórico para a Câmara de Parnamirim. A senhora está marcando história aí, viu, professora Nilda? Como a senhora se declara, se coloca com muita coragem, muita dignidade, como a primeira mulher negra do município de Parnamirim, do Legislativo Municipal, em 60 anos de história. Eu quero destacar Vossa Excelência pela sua atuação, sabe, pela sua coragem. Como disse, independente disso aqui, como a gente conversa, eu tenho muito respeito por Vossas Excelências. Independente de posicionamento político, até porque é dia. Mas quero dizer e destacar hoje, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a senhora, viu, professora, como já disse, pelo dinamismo e pela forma de trabalhar, eu realmente me sinto representada e quero destacar. E destacar por quê? Porque a nossa comenda, que é a comenda que nossa propositura do nosso mandato, era de hoje, gente. O dia 20 de novembro, serei mais breve, o Dia da Consciência Negra, né? Nós temos assim, em relação à Lei Municipal 1201 de 2003, que existe esse marco em Parnamirim, a comenda Zumbi dos Palmares, que eu gostaria, inclusive, de aproveitar e já convidar, né, o mandato, a Frente de Igualdade Racial desta casa, para hoje, dia 20, às 15 horas, aqui neste plenário, as comendas Zumbi dos Palmares, que, embora seja propositura do nosso mandato, a gente acha interessante, digamos assim, compartilhar, principalmente com a frente parlamentar. Então, a professora Nilda está indicando, o vereador Rogério está indicando, que outros vereadores estão indicando, só são 5, né, e tem haverá outra oportunidade, né, porque ela é anual. Quer dizer, citar o seguinte, gente, que infelizmente, apesar do avanço social, apesar do avanço demográfico, apesar da democracia, de todas as lutas, a gente se depara, vereadora Fativan, com números estarrecedores em relação à igualdade racial no nosso país. Rogério, vereador Rogério, senhor presidente de exercício, simplesmente vou dizer só 3 informações que eu acredito que a gente acredita que elas realmente retratam a cor do nosso país. E quero também aqui fazer um repúdio que está aí nas redes sociais, na imprensa, né? O deputado, né, que chegou lá e simplesmente quebrou um quadro. Não sei se vocês viram isso na imprensa, os senhores e as senhoras nas redes sociais. Existia um quadro na Câmara Federal que tratava a questão da igualdade racial e da contra a população negra, especialmente mulheres, homens, jovens, porque o que os indicadores mostram, já é um que nós vamos citar, é que quem morre
é a mulher negra de periferia, mas principalmente, pastor Alex, é muito sua bandeira. Quem morre é o negro jovem, e desculpa o termo, porque inclusive a gente viu isso numa pesquisa, infelizmente, com muito respeito e muita dignidade, o preto, pobre, jovem e homem. Então, o extermínio da juventude, isso é uma coisa muito séria. Ele simplesmente, nessa discussão, chegou e quebrou o material educativo, quebrou o quadro, né? Uma postura assim, de total intolerância, não só em relação à cidadania, mas a questão da igualdade racial. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para a gente alertar, que isso é uma discussão histórica, cultural, filosófica, em relação à questão dos... Gente, trabalho e renda. Agora, pasmem com esses dados. Em 2018, o IBGE mostrou que no Brasil, o rendimento médio mensal das pessoas brancas era de R$ 2.485, 52,5% superior, Nilda, à população parda ou negra. Ou seja, enquanto o branco, em média, recebe R$ 2.485, a população preta ou parda, negra, recebe R$ 1.629. Outro dado que eu gostaria de destacar é a saúde pública. A exclusão da população negra, especialmente doenças e síndromes sérias como HIV/AIDS e outras transmissíveis. Representatividade política no nosso país. Simplesmente 10% dos representantes do nosso país, não chega a 10%, são negros e pardos. Incluindo, senhor presidente, educação e violência. Simplesmente 2/3 dos alunos pretos e pardos estudam em instituições em áreas de risco. E aí eu nem vou entrar na estatística das universidades, mas principalmente das penitenciárias. Então, gente, é um tema importante sim, relevante sim, esta casa está atenta, nosso mandato está atento, a Frente Parlamentar de Igualdade Racial, repito, que ninguém faz nada sozinha, vereadores, professora Nilda, não sei quem é o terceiro componente, se já definiu, os vereadores vereador Ítalo, perdão, professor Ítalo, que foi exatamente nessa transição, né, que nós, diante de tantas atribuições, oportunizamos os colegas para a presidência desta frente. Mas quero dizer, vereador Rogério, vereadora Nilda, vereador Ítalo, professor Ítalo, que é um tema de extrema importância, é um tema, repito, histórico, e hoje a gente reitera o convite para as 15 horas, todos nós participarmos da Comenda Zumbi dos Palmares. E vamos continuar a luta, a resistência, a luta pela inclusão, a luta contra o preconceito, contra o racismo, porque não se concebe, gente, numa sociedade como a nossa, e na atualidade, a gente ainda, infelizmente, precisar conversar e discutir políticas públicas efetivas, por causa simplesmente da diferença de cor de pele. E a gente conclui com a colocação de Nelson Mandela: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas aprendem a odiar. E se elas aprendem a odiar, elas podem e devem ser ensinadas a amar. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade. Como não há mais nenhum vereador inscrito, passaremos para a ordem do dia. Discussão das proposições, matéria, processo de votação em segunda discussão e segunda votação, projeto de lei número 136/2019, auxílio alimentação e servidores efetivos, comissionados e dedidos do quadro pessoal ao município de Parnamirim, desde que estejam no efetivo exercício das suas atividades, e da outras providências, Poder Executivo Municipal. Em segunda discussão. Em segunda discussão, okay. Senhor. O projeto de lei de número 136/2019 cria o auxílio
aos servidores efetivos, comissionados e ou cedidos do quadro de pessoal do município de Parnamirim, desde que estejam no efetivo exercício das atividades e das outras providências. Quero deixar claro que não sou contra a esse auxílio, sou a favor sim, mas eu trago aqui algumas observações. Primeiramente, que logo no início, esse auxílio alimentação para servidores efetivos, comissionados ou cedidos. Mas na própria lei, no parágrafo 5º, ele diz: não será concedido o auxílio alimentação ao servidor que fizer jus no mesmo período, a diária ou meia diária, e ainda em decorrência de... Aí cita férias, licença, e cita também cessão, ele ser cedido a qualquer outro órgão da estrutura do Poder Executivo, administração direta, indireta e de poder diverso ou entidade autônoma ou qualquer modalidade. Então, existe, logo no início, diz que o funcionário cedido tem direito e logo no parágrafo seguinte diz que não tem. Então, acredito que houve um equívoco na digitação e a gente pede para que a comissão possa rever esse artigo, quanto também o setor jurídico da Prefeitura de Parnamirim. Em relação também, no parágrafo 1º, diz que, no parágrafo 1º, no artigo 1º, no inciso 2º, esse auxílio, ele só será permitido para uma carga horária de trabalho superior a 6 horas diárias ou a 30 horas semanais. Então, levando em consideração um decreto de número 3.887, de 16 de 2001, regulamenta o artigo 22 da Lei de número 8.460, de 17 de setembro de 1992, que dispõe sobre o auxílio alimentação destinado aos servidores civis ativos e administração pública federal direta. Isso, ele traz uma observação onde diz no artigo 6º, onde o nosso mandato emendou, mas não passou pela comissão, que o auxílio alimentação a ser concedido ao servidor, cuja jornada de trabalho seja inferior a 30 horas semanais, corresponderá a 50% do valor mensal fixado no artigo anterior. Isso quer dizer o quê? Que não é constitucional a emenda que o nosso mandato deu entrada a esta casa e foi arquivada pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, tendo em vista que existe na esfera federal, onde nós emendamos que o servidor que tivesse uma carga horária de 30 horas, inclusive menos do que as 40 horas, ele tivesse direito a metade. Então, ele teria a 20 horas, seria a metade. Já que o auxílio seria de R$200, esse servidor com a carga horária inferior, então, ele receberia R$100. Foi esta emenda que a comissão reprovou, e aí eu peço que o setor jurídico da Prefeitura de Parnamirim possa estar revendo este artigo em consonância com o decreto que eu acabei de falar. É dessa maneira que eu voto com estas ressalvas. Muito obrigada, senhor presidente. É discussão, senhor presidente. É discussão. O projeto ele está totalmente esclarecedor. Eu acredito que a leitura que eu fiz é um pouco diferente da vereadora Nilda. O projeto diz que, no seu artigo 1º, fica instituído o auxílio alimentação no valor de R$200 aos servidores do quadro do município de
Parnamirim efetivos, comissionados ou cedidos, desde que estejam no efetivo exercício das atividades e atendem aos critérios. Então, aí ele coloca os critérios. Remuneração mensal até 2 salários, carga horária de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. O auxílio alimentação de quem está essa lei não é de caráter indenizatório. O servidor que acumula o cargo fará jus à percepção. Auxílio alimentação, isso são os critérios. O afastamento autorizado do servidor para participar de programas. Aí no parágrafo 5º, aí ele diz, não será concedido o auxílio alimentação ao servidor que estiver de férias, estiver sobre período diária a meia diária, porque aí ele não tem direito. Licença para tratamento, licença por motivo de doença, licença para tratar de interesses particulares, licença prêmio, serviço militar, cessão a outro órgão, missão oficial, afastamento de estudo, licença para concorrer, participação no tribunal de júris, licença gestante, licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, dentro dos critérios da lei, e ser membro de comissão permanente. Esses é que não vão poder receber por esses critérios. Que não tiver nisso, receberá normalmente. Então, o projeto ele está bem esclarecido. Servidores que percebam um benefício idêntico não pode acumular. O auxílio alimentação, ao artigo 2º, o auxílio alimentação de caráter obrigatório não incorpora o vencimento, como a gente já sabe, né? E eu acho que a leitura foi um pouco diversa, mas no nosso entendimento, como líder, eu opino pela aprovação da forma como está, que está correta. E quanto à emenda, vereadora Nilda, eu acredito, eu não sou da Comissão de Constituição, mas o caráter de indenizatório do referido benefício, ele é de caráter alimentação. Então, entende-se que é aquele servidor que ultrapassa de 6 horas, que ele precisa se alimentar. É uma contribuição do município, não é nem uma obrigação, é um reconhecimento que o prefeito está tendo ao servidor que trabalha a mais de 6 horas, dentro das 6 horas para frente. Então, fazer jus a esse mesmo benefício, que não faz esse período, que vai para casa se alimentar, foi por isso que ficou excluído essa questão dos 50%, porque não é uma questão de bonificação pelo trabalho, e sim é uma bonificação em título de alimentação. Por isso que nós entendemos que a emenda foi rejeitada nesse sentido. Era só isso, senhor presidente. Presidente, em discussão. Em discussão. Vou colocar a importância da preocupação da professora Nilda, mas eu vou corroborar com a fala da líder do governo e dizer além, que se a gente realmente, essa ideia implícita que faz jus ao direito àquele servidor que trabalha numa carga horária que realmente precisa se alimentar no serviço. Isso aí eu acho essa informação assim, primordial, que é a base, é o âmago dessa questão. Mas eu gosto só de fazer uma colocação de ir além, que a vereadora Cátia Pires também colocou de uma forma muito clara, que não é obrigação. Então, eu gostaria de ressaltar a iniciativa do Poder Executivo e desta Casa Legislativa ao aprovar, tendo em vista que isso é se preocupar com o servidor, e se a gente fizer um cálculo numa média de um almoço por R$10 por dia, é exatamente R$200 por mês, nos 5 dias da semana. Então, que é a média, né, que a gente, né? Então, eu pensava que você estava estranhando o preço do almoço, não? Não é isso não, vereador? R$10, não é isso? Então, até menos, né? Então, eu quero parabenizar, porque é se preocupar com o servidor, e isso sim é uma gestão que tem sim um olhar humanizado e de gestão de pessoas. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, presidente. Em discussão. Eu acho que só para deixar claro aqui, onde foi debatido aqui as questões, de estar cedido e receber, é como aqui no projeto a gente viu, até pela comissão, se o funcionário de algum órgão é cedido à prefeitura, vai ter direito à bonificação se entrar
na questão das 30 horas e receber até 2 salários. Agora, se foi cedido a um órgão, aí cabe lá, ele está fora, porque é o órgão que está pagando o funcionário. Então, deixar bem claro aqui. Pode olhar aí, vereador, pode olhar aí, que não está, que está cedido, aqui, no momento que está cedido ao quadro funcional da prefeitura. É onde a prefeitura tem obrigação de pagar. E nada mais justo que se a vereadora, se a funcionária Ana Michele, por exemplo, é da prefeitura e tem aquela carga horária e entra nesse quadro aqui, por que não pagar o vale alimentação? Agora, no momento que a prefeitura cede um funcionário a outro órgão, quem tem que pagar é o órgão que foi cedido. Só deixar isso aqui bem claro aqui, senhor presidente. Ainda em discussão. Em votação. Segunda votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado com a ressalva da vereadora Nilda. Em primeira discussão, em primeira votação, projeto de lei número 106, 2019, dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura Municipal de Parnamirim, na internet e da outras providências. Vereador Antônio Tiago Cartacho. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em única discussão e única votação, projeto de resolução número 26/2019, regulamenta o horário da realização das sessões solenes, sessões especiais e audiências públicas na Câmara Municipal de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, como a gente está no período de votação, eu gostaria de tecer uns comentários sobre o procedimento da votação. Nosso regimento, nem nessa casa, nem em lugar nenhum, tem espaço para aprovação com ressalva. Ou se aprova ou se desaprova. O que pode constar na ressalva da vereadora é no momento do parecer da comissão ou de emenda. Mas na hora da votação, ou é a favor ou é contra. Não cabe votação com ressalva. Não é só aqui. Para constar na ata, senhora. E nem em lugar nenhum. Era só para dizer que é porque o procedimento está incorreto da forma de votação. A votação ela é aprova ou desaprova. Não existe votação com ressalva. Entendeu? Há muito tempo que eu já deveria ter falado sobre isso, não é só especificamente por isso. É porque no regimento desta casa, nem Câmara Federal, nem Assembleia Legislativa, nenhuma Câmara, cabe votação com ressalva. Cabe, na hora das emendas, a senhora não concordar com a emenda, não concordar com o projeto em votação, mas não salientar ou ressaltar a ressalva. Ok? Era só a minha contribuição, porque como eu sou advogada constitucionalista, eu não podia deixar. Já era para ter avisado isso há algum tempo. Isso estava me incomodando. Por uma questão de ordem, senhor presidente, para a vereadora, já que fez esse esclarecimento, então fica registrado a questão da discussão. Fica registrado na ata. Não é isso? Ok, obrigado. Projeto de resolução número 27/2019, regulamento horário de funcionamento da Câmara Municipal de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, em única discussão, em única votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moções de pesar. Moção de pesar número 29/2019, a família enlutada pelo falecimento do senhor Antônio Martins Santos Neto. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartacho. Como não há mais nenhuma matéria deliberada, ou por encerrada a sessão, convoco automaticamente para a segunda sessão do dia de hoje. Tá, mas eu não vou avisar o pessoal não, vou começar... Não,